Olá, meu nome é Eduardo e hoje a gente vai falar de uma das bandas menos valorizadas do mundo do rock. A gente tá falando de Mr. Big e o som de hoje é Lost in America. Não é segredo nenhum que a minha banda favorita de todos os tempos é o AC/DC. Ela ocupa o primeiro lugar na lista, mas agora a disputa pela minha segunda banda favorita de todos é uma disputa muito acirrada, porque muitas bandas podem ocupar essa posição. Guns N' Roses, Deep Purple, Rolling Stones, Kiss, Iron Maiden, Black Sabbath e com certeza Mr. Big tá nesse páreo. Que banda boa, que banda que tem músicos excelentes, tem músicas excelentes e parece que ela sempre não recebe o merecido reconhecimento, assim. Eles ficaram muito famosos com aquela baladinha To Be With You, que é boa, mas ela não representa a qualidade musical dessas pessoas. Tem tanta coisa melhor, tem tanta música melhor do que To Be With You que parece, assim, até uma injustiça, saca? É tipo Warrant ser famoso por Cherry Pie. Sabe, eu acho que Warrant é uma banda dos anos 80 que tem muita coisa boa e talvez no futuro eu fale sobre ela, mas Mr. Big também acaba caindo nessa linha. É que nem Extreme com More Than Words. Extreme é muito melhor do que More Than Words. Mr. Big é muito melhor do que To Be With You. E parece que essas bandas caíram na grande maldição da balada, e talvez seja por isso que eu não gosto de baladas, mas aí essas bandas caem nessa maldição e parece que elas não são descobertas e não recebem o seu merecido valor. Quem é fã de Mr. Big já conhece a banda, já sabe que eles são injustiçados, mas é muito bom falar deles porque eles têm tanta qualidade, não dá pra ser esquecida essa banda. E a música de hoje a gente vai falar é bem num momento tumultuoso assim pro hard rock, é um momento tumultuoso pra história do Mr. Big. Paul Gilbert já tinha saído da banda e o Richie Kotzen tava no lugar dele. Eles gravaram 2 discos e esse é o último disco do Mr. Big antes deles terminarem pela primeira vez e depois ter a turnê de reunião anos depois. Mas eu acho esses 2 trabalhos com o Richie Kotzen muito bons. Ninguém consegue substituir o Paul Gilbert, porque o cara é um mestre, mas se tu vai substituir ele com alguém, o Richie Kotzen não é uma escolha ruim. O cara é muito talentoso e ele escreveu músicas muito boas. E assim como o Glenn Hughes e o David Coverdale fizeram com Deep Purple, o Richie Kotzen trouxe uma pegadinha um pouquinho mais funkeira, rock funk assim pro Mr. Big, que funcionou muito bem. Nos anos 90 ali o Mr. Big já tinha flertado com o rock funk em algumas músicas. Voodoo Kiss é uma música que me vem à cabeça, que tem uma pegada mais funk assim. Então o Mr. Big já flertava com o funk, mas o Richie Kotzen acho que ele acentuou assim. Tem muita música, tem até algumas músicas que ele divide o vocal com o Eric Martin, então tu vê que a presença do Richie Kotzen deu uma influenciada no som da banda. E esse som que a gente vai falar hoje, o Lost in America, é a primeira faixa do último disco antes da banda terminar. Eles fizeram até uma turnê de despedida na época, é de 2001, então uma época muito complicada para se ter uma banda de rock. E aí a internet já estava vindo, downloads, MP3 e bandas novas, outras modas, então o hard rock já estava bem na sua finaleira, né? 2001 já estava tendo a ascensão do post-grunge, então tu estava tendo ali Creed, estava tendo Nickelback, tu estava tendo essas bandas que eram muito diferentes de Mr. Big. E aí, como toda moda que vem, parece que ela deixa as coisas antigas desatualizadas. E aí tu perde bandas muito boas simplesmente porque a moda passou e agora é a hora de escutar coisas novas. E aí tu tá perdendo muita qualidade, não dando atenção ao Mr. Big. Graças a Deus o Mr. Big sempre foi famoso no Japão, aquele clássico meme de ser famoso no Japão. O Mr. Big é a prova disso. Tudo que eles lançam vai a número 1 no Japão, então eles realmente são famosos no Japão. E aí, aproveitando pra falar, né, não é meme, é meme. Então isso aí é uma coisa que eu sempre vejo as pessoas falarem errado e já tá muito acostumado a dizer, né? Todo mundo fala meme, 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 mas é meme. Então aí só uma dica de inglês para não ficar só falando de banda nesse vídeo. Em outro vídeo eu já comentei que os Smashing Pumpkins tiveram a desonra de ser o pior show que eu já assisti na minha vida. Billy Corgan naquela noite não estava afim de tocar, não estava afim de estar ali e ele simplesmente foi bem preguiçoso. Mas em contrapartida, o Mr. Big foi um dos melhores shows que eu já vi na minha vida. Impecável. Parecia que alguém tinha pegado o disco, apertado play e tu tava ali assistindo a banda coreografar. É assim, eles são tão bons assim. É impressionante a precisão desses 4 caras tocando ao vivo. Parece um CD, não tem nota errada, o engenheiro de som manda bem, então não tem nada no trabalho desses caras que tem alguma falha. É impressionante o nível de precisão desses músicos. Lembrando que nesse canal você pede uma música aí embaixo nos comentários, eu traduzo e interpreto e talvez a gente aprenda alguma coisa com isso. Gostou da tradução? Eu fiz uma tradução que tu pediu. Compartilha esse vídeo com os teus amigos para ajudar esse canal a crescer. Então vamos falar de inglês. Silent voices close their minds and hide behind their secret gardens. As vozes silenciosas fecham as suas mentes, né? Tem as mentes fechadas e elas se escondem por detrás dos jardins secretos. Jardim Secreto era um conto de fadas
e ele conta a história de um homem que perdeu a esposa nesse jardim que dá nome ao livro. E aí ele perdendo a esposa, ele ficou com muita raiva sobre essa situação e ele fechou os jardins para que ninguém nunca mais pudesse acessar, até que a menina, que é o personagem principal da história, consegue achar um jeito de entrar no jardim e trazê-lo de volta à vida. Welcome to the Age of Rage and everybody's high on something. Bem-vindo à idade do ódio, da raiva, e todo mundo está chapado, né? Está high em alguma coisa, né? Todo mundo aí está se entorpecendo com algum tipo de substância. Então aí no início dos anos 2000, é justamente esse tempo incerto que o Eric Martin está falando na letra, onde tinha muita raiva geral, né? O post-grunge veio trazendo de volta a raiva dos anos 90, ou até continuando a raiva do grunge dos anos 90. E aí ele tá dizendo, né? Tá todo mundo chapado em alguma coisa. Então os anos 2000 marcaram muito esses excessos, a continuação dos excessos dos anos 90. E uma coisa que o Eric Martin gosta de fazer aqui é remeter a outras obras. Então ele fala Run, See Jack Run. O Jack é um nome muito usado em contos de fada, então assim como o Secret Garden, o Jardim Secreto, eu não sei o nome do Jardim Secreto em português, mas deve ter uma fábula similar ou até a tradução dessa mesma fábula. Mas Jack é o nome principal e muito usado para contos de fada, e também tem aquele som Hit the Road Jack. Então, chamar alguém de Jack e dizer pro Jack correr é algo muito comum e remete a todos esses contos de fábula. Então, Run, See Jack Run with all the little piggies in a row. Então, veja lá, né? Vá sair correndo, Jack, with all the little piggies in a row. Os little piggies são os 3 porquinhos. Então, aqui realmente o Eric Martin confirmando que ele está fazendo alusão a esses contos de fada, né? Histórias infantis. Então é bem interessante ele mantendo essa inocência do lado criança, ao mesmo tempo que ele está passando pelo término da banda. Então o Mr. Big tem esse lado meio poético também, né? Então ele está dizendo aí que o conto de fadas já está se encerrando. Talvez seja isso que o Eric Martin quis dizer, já que esse é um disco de final de carreira, de turnê de despedida, e as coisas dentro do Mr. Big já não estavam muito bem, assim. Então ele continua with all the little piggies in a row, com os 3 porquinhos, né, enfileirados, eles vêm e eles vão. They come, they go. E aí entra no refrão, um refrão um pouquinho depressivo. Does anyone give a damn who I am or where I'm going? Será que alguém se importa? Give a damn é dar uma droga, uma porcaria, uma danação, mas seria literalmente, mas seria, né? Será que alguém se importa? Does anyone give a damn? Who I am or where I'm going? Quem eu sou e aonde eu estou indo? I am your favorite son. Come Undone, Lost in America. O Alice Cooper tinha um som que era Lost in America e também tinha uma pegada bem depressiva, mas com um tom um pouquinho mais cômico, assim, né? Não tem nada a ver com esse som, mas tu vê que o tema Lost in America, ou estar perdido na América, era muito comum aí no final dos anos 90 e início dos anos 2000. E eu acho muito interessante aqui porque ele faz um trocadilho com o inglês bem legal. I am your favorite son, eu sou o seu filho favorito. Come Undone. Come Undone é se desfazer, né? Se despedaçar, ou tá aí, né? Se largar, se jogar. Quando tu não tem mais saída e tu não sabe mais o que fazer, tu se desfaz, tu come undone. E aí ele usa esse trocadilho do inglês que é I am your favorite son, come undone. Eu sou o seu favorito e alguns se desfazem, perdido na América, mas o jeito que ele pronuncia pode ser son, de filho. Então, I am your favorite son, eu sou o seu filho favorito, come undone, se desfaça. Então, ele ao mesmo tempo que ele está falando que alguns se desfazem, ele pode estar dizendo que o filho se desfaz porque ele é o filho favorito que deu errado, né? Talvez aí também remetendo ao filho pródigo. Grande poesia e bem interessante a ideia, uma ideia muito complexa para um pedacinho só de um som, numa música que foi lançada numa época em que a carreira do Mr. Big já não estava no auge. Então, tu vê que o aprecio aos detalhes ainda estava presente mesmo no final da carreira a princípio, né? Até então, eles estavam imaginando que esse seria o final da carreira e graças a Deus não foi. Eles lançaram muita coisa boa depois disso também. Suck your poison, throw your rhymes and wait for something bad to happen. Aqui tem bastante TH, toma cuidado, como eu sempre aviso. Suck your poison, chupe o seu veneno, então aí dizendo que ele foi picado por alguma coisa. Throw your rhymes, atire as suas rimas, né? Então aí dizendo, faz a tua rima, né? Faz o teu jogo and wait for something bad to happen. E espere por alguma coisa ruim acontecer. Então simplesmente o Eric Martin aí se preparando para o pior. Stand behind your middle finger, cool to kill is still in fashion. Se erga, fique de pé por detrás do seu dedo do meio, né? Cool to Kill is still in fashion. Cool to Kill, se eu não me engano, era um filme, mas eu não consegui achar aqui uma referência, mas se eu não me engano era um filme ou um livro. Mas seria, né? Frio pra matar
ou legal pra matar, né? Descolado na hora de matar. Ter estilo na hora de matar, still in fashion, ainda está na moda. Então, ter estilo na hora de matar ainda está na moda, faz sentido por si só, mas cool to kill também pode ser frio na hora de matar. Então, também aí mais um trocadilho, mais um duplo sentido, né? Então essa frieza que o Mr. Big estava passando nessa época de fim de carreira, né? A princípio. E aí se esconda por detrás do seu dedo do meio é porque a pessoa já tá meio cínica, né? Então ela já tá desacreditada com as coisas ao redor, que também é um tema central do Secret Garden, o jardim secreto lá do início da música. E aí, pra terminar a música, o Eric Martin faz uma referência a The Who, lembrando que o Mr. Big tocava Baba O'Reilly, então aí já deixando tudo em casa. E aí essa referência tá presente aqui, onde ele diz: Here in the wasteland, no one's as sane as everyone else, and there'll be hell to pay one fine day. Aqui na terra desperdiçada, na terra desgastada, na terra destruída, né? Wasteland. Wasteland é a terra do Mad Max, né? Um deserto que não cresce nada, uma terra infértil. Então, waste é desperdício, lixo, algo que tu descarta, e land é terra, né? Então, a terra descartada, a terra desperdiçada, a terra onde não existe nada. Então, que faz a referência ao Baba O'Reilly, né? Teenage Wasteland. Então, fazendo mais uma referência aqui, Teenage Wasteland, a terra desperdiçada dos adolescentes, e aí aqui o Eric Martin, que sempre teve uma presença jovial, tanto na sua voz quanto no seu visual, é um cara que demorou muito para apresentar a sua idade, e ele com seus 40, 50 anos, parecia que ele tinha 15, então fazendo essa referência à adolescência do The Who, e aí ele diz, no one's as sane as everyone else, ninguém é são como todos os outros, né? Ninguém é tão são quanto os outros, ou seja, todo mundo é maluco, né? And there'll be hell to pay one fine day. E aí, um belo dia, a gente vai ter que pagar os nossos pecados, né? Hell to pay, o inferno a pagar, é simplesmente pagar os pecados. O Mr. Big é uma banda que não é comentada geralmente e a carreira deles pós-Paul Gilbert é menos comentada ainda. E eu acho isso um crime, porque o Get Over It e o Actual Size são dois grandes discos que têm muita música boa e uma influência um pouquinho diferenciada, mas mantendo toda a qualidade sonora dessa banda, e vale muito a pena ser escutado. Então eu espero que esse disco de hoje aqui, essa tradução de hoje, essa interpretação da letra, tenha te deixado com uma curiosidade para ir atrás desses dois discos do Mr. Big, que é uma banda muito boa, acho que quem conhece, conhece, mas até o fã mais veemente meio que abandonou ali no final dos anos 90 e não acompanhou muito bem a carreira pós-Paul Gilbert, como eu falei antes. Vale a pena escutar cada disco que eles lançaram, porque tem muita coisa boa nessa banda. Então, meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. Gostou dessa tradução? Deixa aí embaixo nos comentários. Quer pedir uma música para o próximo episódio? Deixa aí embaixo também. Esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa.